Agora são 8h31 aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV e também no aplicativo Band Play. Você sabe que a gente fala muito aqui no Jornal Gente sobre questões relativas à Amazônia, às comunidades indígenas, e é por isso que a gente convidou hoje para conversar conosco a deputada federal Silvia Waiapi. Ela é indígena e tem uma posição bastante diferente de boa parte ali daqueles que se colocam como porta-vozes das comunidades indígenas em relação às questões que são fundamentais. Por exemplo, marco temporal, por exemplo, demarcação de terras, por exemplo, qual é o tipo de tratamento que os indígenas desejam receber do Estado brasileiro. A deputada foi oficial do Exército Brasileiro e foi eleita deputada federal pelo Amapá agora nas eleições de 2022. Aliás, foi a primeira mulher indígena a entrar para o Exército Brasileiro no ano de 2011. Deputada, seja bem-vinda. Muito bom dia, obrigada por falar conosco aqui no Jornal Gente. Obrigada, Joyce, obrigada a todos vocês pelo convite. Thaís, desculpe. Para a gente começar aqui a nossa conversa, eu dei aqui uma breve biografia da senhora, mas eu queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, a sua história. Como é que a senhora resolveu entrar na política? Como é que uma mulher indígena do Amapá hoje ocupa uma cadeira no Parlamento Federal? Bom, eu digo que foi todo um processo. Eu, desde criança, eu fui ensinada a entender o meu país principalmente a bandeira do meu país como uma fonte de inspiração para todas as minhas atividades e me reconhecer como uma brasileira. Então, como uma brasileira, eu não posso fazer nada que impacte na soberania do meu país. Então, depois de muitos estudos, de muita dedicação, após muitas tragédias pessoais, eu resolvi, então, prestar um concurso e colocar o meu nome à disposição das Forças Armadas. Então, eu fui aprovada, logrei êxito, e o meu trabalho também repercutiu, porque eu sabia que a história iria cobrar de mim, o fato de ser a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas no Brasil. Então, a minha atuação foi até eu ser convocada para a transição de governo do antigo presidente da República, e depois fui secretária nacional de saúde, segui como conselheira nacional de promoção da igualdade racial e agora como deputada federal pelo meu estado. Deputada, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Deputada, a senhora não tem tido vida fácil, né, no Congresso Nacional, além dos preconceitos naturais e as dificuldades frequentes enfrentadas pelas mulheres em suas atividades profissionais. A senhora também enfrenta um problema sério, que é o fato de que no Brasil os partidos de orientação mais à esquerda se apropriaram de algumas causas, inclusive da causa indígena, né? É como se a senhora, sendo indígena, fosse uma intrusa, digamos assim, na causa do seu próprio povo, da sua própria gente. Eu queria que a senhora explicasse isso, esse tipo de dificuldade, de que maneira a senhora enfrenta essa situação. Bom, eu enfrento com muita naturalidade, até porque existe um processo de segregação de um povo, né? E eu vou dizer de um sequestro intelectual. Então, como eu sou uma mulher livre, eu não preciso me ajustar a padrões que me foram impostos, né? Então, é imposto ao indígena brasileiro de que ele tem que viver nu, que ele tem que viver em 1500, que ele tem que seguir uma única regra. E eu acredito que sou livre, pelo menos moro em um país livre. E toda a cultura, ela se readapta ao longo do tempo. Então, sem ciência, sem tecnologia, sem evolução, nenhuma sociedade permanece. Então, com esse entendimento, eu tenho tentado diálogo com as outras indígenas que também são deputadas. Tenho apoiado alguns projetos dentro do meu entendimento de que eles não seriam uma ameaça à soberania nacional, e é dentro dessa vertente que eu tento me posicionar. Para quê? Para que nenhuma das questões indígenas sejam utilizadas contra o nosso próprio país. Então, o meu comportamento ele é de crivo minucioso, porque eu não posso colocar a economia do país em risco, e também não posso colocar as instituições em risco.
Deputada, bom dia, o Pedro Campos. A senhora ganhou mais visibilidade nos últimos dias pela forma como indagou o presidente do IBAMA na CPI das ONGs. Eu queria saber se a senhora ficou satisfeita com o desempenho ali, o que a senhora espera do IBAMA. Conta para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes como que é a atuação dessas ONGs aí em territórios indígenas no Brasil. Bom, nenhum povo, nenhum habitante do norte brasileiro, principalmente da Amazônia, está satisfeito com a atuação do IBAMA. A atuação do IBAMA, infelizmente, ela tem sido contra os povos do norte. Eles seguem uma temática e uma política que impacta no desenvolvimento daquela região, e infelizmente a sociedade brasileira ela não entende os viés que ocorrem atrás desse tipo de política. Então, o povo do norte está pagando uma conta muito alta, severa, inclusive com a sua própria vida, para manter uma política e uma ideologia internacional de que aquele território deve ser intocado. Então, o que nós observamos dentro da Amazônia, no norte brasileiro? Que o povo vive na mais absoluta miséria, não pode derrubar sequer uma única árvore, senão ele vai ser multado, ele vai perder a sua propriedade, então ele é obrigado a viver a cesta básica, e olhe lá, e isso faz com que muitas mulheres se prostituam naquela região, crianças sejam vendidas para abuso sexual, e você vê uma atuação completa hoje do narcotráfico naquelas regiões. Então, assim, o IBAMA, muitas das vezes, infelizmente, é uma instituição que ela atua contra o próprio povo brasileiro e aquele que vive no norte. Estão com multas, já chegam quebrando, tacando fogo, e é um medo constante. Isso você pode perguntar a qualquer morador da região, que todos ali têm medo do IBAMA. A gente está conversando aqui no Jornal Gente com a deputada Silvia Wayampi, que é deputada federal pelo Amapá e fala conosco a respeito de várias questões envolvendo as comunidades indígenas no Brasil. E aí, deputada, assistindo esse seu vídeo, quando a senhora questiona o presidente do IBAMA, eu acho que quem acompanhou esse depoimento sentiu algo ali, porque, de fato, 90% da população brasileira hoje não tem ideia do que acontece nas comunidades indígenas que ocupam mais de 15% do território nacional. É muita terra e pouca informação, e a informação que chega muitas vezes é desvirtuada. Então, a senhora que é uma mulher indígena, deputada federal e que conhece a realidade da Amazônia, tem que tipo de relato para dividir conosco, por exemplo, sobre atividades das ONGs internacionais que atuam nessas áreas? Você já viu isso? Como é que funciona, deputada? Completamente. Então, assim, você vê o narcotráfico atuando na região. Por quê? Essas organizações não governamentais, elas impõem sobre o Brasil a não atuação das forças de segurança nessas áreas. Então, elas impõem de que, por exemplo, nenhuma fiscalização pode ser feita pelo poder público. Então, Polícia Federal, Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, não podem sequer adentrar a essas terras. Então, alguém está lucrando com isso. E, com certeza, é o narcotráfico que tem atuado nessas regiões. Por exemplo, nós vamos ver políticas sendo colocadas e impostas para indígenas de que eles precisam manter a sua cultura. Não podem plantar arroz, não podem plantar feijão, não podem plantar soja, não podem fazer absolutamente nada nas terras em que vivem. Mas esse mesmo grupo que impõe isso sobre os povos indígenas são a favor da plantação de maconha. E muitas das vezes nós vemos várias apreensões de toneladas de maconha em terras indígenas, apreensão de quilos e quilos de cocaína em terras indígenas,
E justamente isso acontece porque o poder público não pode fazer fiscalização nessas áreas. E isso tudo, nós temos a interferência de organizações não governamentais que lucram com a miséria da região e impõem sobre o indígena a responsabilidade de salvar o mundo, de proteger aquela região, sem que sequer eles tenham acesso à informação. Então, todos acabam sendo escravizados dentro de um jugo, dentro de um pensamento que é imposto sobre eles. E é isso que a gente vê, né? Um povo empobrecido numa terra, abandonados, com dificuldades de acesso e impossibilitados de se desenvolverem economicamente em suas regiões. Deputada, se isso não acontece com a cumplicidade de órgãos oficiais tipo IBAMA, né, pelo menos eles estão sendo utilizados com esse objetivo, né, de ocupação da Amazônia por gente que não presta, né, por bandidos, por traficantes, por criminosos de todas as espécies, inclusive ONGs picaretas, né? E tudo isso com como é que eu diria, uma certa atitude compreensiva das autoridades que poderiam agir para acabar com isso, né? Esse mesmo clima tem levado a decisões judiciais preocupantes, né, no nosso país. O Brasil já tem 14% do seu território destinado a populações indígenas. E, no entanto, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão recente, né, fazendo uma interpretação muito criativa da Constituição, que é na questão do marco temporal. E, portanto, remetendo o marco temporal a 1500, né? Eu gostaria que a senhora trouxesse aqui a sua posição sobre a questão do marco temporal. O que é que a senhora acha disso tudo? Como a senhora recebeu a decisão do Supremo Tribunal Federal? Bom, o marco temporal, ele nada é além do que a própria Constituição, que reconheceu os povos indígenas no artigo 231, em 1988. Então, a partir de um julgamento do próprio STF, lá em 2009, quando ainda se definia se uma terra era ou se não era de indígenas, quando se falava sobre a questão da desintrusão de arrozeiros em Roraima, decidiu-se, então, que a partir do capítulo 231, que a partir da Constituição de 1988, aquela terra, sim, era indígena. Então, os arrozeiros foram retirados daquela região. Então, eles batizaram esse momento com a expressão marco temporal. Hoje, obviamente, logo depois em que o Brasil se tornou signatário da Convenção 69 da OIT, o que ela diz? Que todo aquele que se auto-reconhece indígena é indígena. Então, se nós formos fazer uma análise do seu sangue, você vai ver que existe uma porcentagem de sangue indígena, mas isso não quer dizer que você deva ou seja obrigado a viver em 1500. Mas criou-se uma retórica, criou-se uma narrativa, e a partir desta narrativa, isso tem sido utilizado contra a economia brasileira e contra a nossa soberania. Então, acabam impondo isso sobre o nosso país. Então, quando se define que o marco temporal, que é a Constituição, é inconstitucional, reconhecendo aos indígenas em 1988 e retrocedendo o direito na história, você acaba impondo sobre os outros brasileiros a negatividade ao seu direito à propriedade. Por exemplo, a partir deste entendimento, somente terão direito à terra povos indígenas, à propriedade. Então, se eu hoje chego numa propriedade e digo que meu antepassado passou por ali, a pessoa que vive ali, mesmo que seja há mais de 100 anos, ela perde o direito a essa propriedade, inclusive a indenização. Então, o que você vê nas desintrusões é tudo sendo destruído e as pessoas sendo retiradas dessas regiões de uma forma muito violenta e truculenta. Então, a partir deste momento, o que está ocorrendo? Um ódio da população do campo e da floresta contra povos indígenas, porque eles foram induzidos a isso. Indígenas agora serão odiados pela sociedade e não poderão se desenvolver nesses territórios após uma possível desintrusão. E você vai ver uma guerra generalizada de opiniões e informações, colocando um caos dentro do nosso país,
fragilizando ainda mais a nossa democracia e, principalmente, a nossa liberdade e o direito à propriedade. Então, nós não podemos condenar brasileiros hoje pelo fato deles descenderem no passado de povos europeus, por exemplo. Para a gente finalizar, deputada, em que pé que está a discussão sobre isso no Congresso, né? Porque depois da decisão do Supremo, teve uma mobilização no Congresso aí para inserir novamente o marco temporal na nossa legislação. Como é que ficou esse caso aí? Como é que a senhora está acompanhando essa possibilidade de aprovação? Bom, o Congresso ele foi muito cauteloso, né, em colocar cada um dos seus artigos, principalmente para proteger direito à propriedade, da indenização, da possibilidade do indígena se desenvolver economicamente em seus territórios, dando autonomia para esses povos. Mas o que nós vimos foi, nós não sabemos quem orientou o presidente, e da onde tenha vindo a autorização, nós vimos uma completa inaptidão para observar esses artigos. E o veto desses artigos pelo presidente da República irão ocasionar graves ameaças ao nosso país, principalmente na relação às nossas fronteiras, porque eles impedem, inclusive, qualquer atuação das Forças Armadas nas áreas de fronteira onde tenham indígenas. Mas nós estamos muito bem antenados dentro do Congresso, temos discutido, feito corpo a corpo, tanto com os senadores quanto deputados, e todos esses vetos irão cair, pelo bem do nosso próprio país. Deputada, antes de me despedir da senhora, eu só queria colocar mais uma questão aqui, que é a seguinte. Durante a nossa conversa, a senhora fez várias críticas à forma como o Brasil, e aí não é uma questão de um governo, outro, me parece, mas é algo histórico, como o país lida com a questão indígena. O que a gente está fazendo de errado e como que deveria ser, na opinião da senhora? Na realidade, o povo, de uma forma muito poética, tem visto o indígena apenas como uma pessoa desnuda, com cocar, arco e flecha. E isso tem sido imposto para nós. Muitas das vezes as políticas públicas nos impedem de avançar quando se trata do indígena. Mas você é indígena, você não pode tal coisa, você não pode plantar em sua terra, você não pode explorar o seu território. Então, o indígena não pode continuar sendo visto, trancafiado no ideal imaginário. Então, essa mulher que hoje vos fala, ela é formada em transporte aeromédico, em defesa química, biológica, radiológica e nuclear, ela é uma profissional da saúde, é formada em política e estratégia, é formada em salvaguarda e segurança pela ONU. E o que é que nós vemos? No momento em que eu falo que sou indígena, as pessoas, mas índio mesmo? Por quê? Porque me prenderam naquele ideal imaginário de 1500. E as políticas públicas, muitas vezes, elas são feitas de uma forma que nos segrega, que nos impede, que cria um arcabouço que nos trancafia no passado. Então, nós temos que ser olhados de igual para igual e que essas políticas possam fazer com que nós venhamos a alcançar a sua mesma posição, por exemplo, profissional. Deputada Silvia Wayampi, muito obrigada, pela sua conversa conosco aqui, ao vivo, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Até uma próxima. Bom dia, deputada. São 8h40.